O desgoverno petista no Brasil solicitou e conseguiu um empréstimo de US$ 1 bilhão junto ao Banco dos BRICS, liderado por Dilma Rousseff, e eles não sabem ainda o que vão fazer com esse dinheiro. Se o Brasil está emprestando e fomentando empréstimo dos mesmos US$ 1 bilhão para a Argentina, por que será que estamos pedindo dinheiro emprestado? Fica aqui comigo que eu vou te contar o que a velha mídia não te conta. Meu nome é Jander Pires e venho falar para você o que acontece nos bastidores do Brasil. Antes de mais nada, hoje faz exatamente uma semana que aconteceu um dos acontecimentos históricos mais tristes da história mundial. O grupo terrorista do Hamas, do qual a esquerda brasileira não os reconhece como terroristas, realizou um ataque de horrores em Israel que vitimou vários judeus e cidadãos do mundo, como brasileiros, asiáticos e europeus. O atentado terrorista simplesmente acionou uma guerra do qual Israel vem respondendo desde então, atacando a faixa de Gaza, o que consequentemente gera a morte de civis palestinos, porém, a própria organização criminosa do Hamas não está preocupada com a vida do seu povo, com a própria vida e não está preocupada com ninguém. Pelo contrário, eles desejam noite e dia aniquilar o Estado de Israel. E se isso custar a própria vida, eles estão dispostos a isso. Infelizmente, a esquerda aqui no Brasil, como sempre, eles nunca falham e tomaram partido da causa palestina, mais precisamente do Hamas, onde partidos políticos de esquerda e da extrema esquerda se assumiram explicitamente fechado 1000% com o Hamas. O pior de tudo é ver que quem está no comando do nosso país e a extrema mídia não reconhece o Hamas como um grupo terrorista. Esse é o nosso desastre natural. Falando em desastre natural, os desmandos do STF têm feito escola nos cantos desse país. Em sessão do julgamento da 4ª turma do TRT-8, no Pará, o desembargador proibiu a sustentação de defesa do advogado com a seguinte frase: "Antes a democracia é daqui do que a do Hamas, mas se quiser, adotamos a do Hamas também." Não está acreditando? Então assista. Em versão 17. Doutor Lafayette, que já está na tribuna, é o processo 36 da sala 2, RO 532 de 20, desembargador Alder. Eu vou ler, né? Conheço do recurso da reclamada. Nego o provimento para manter a sentença. Quer se manifestar, doutor Lafayette? Mas espera aí, ele pode querer se manifestar. Não... Lafayette é diferente. A matéria... Não quer se manifestar, tá bem. Assim se decide. A matéria... Não, agora não vai se manifestar. Essa matéria não tem manifestação do advogado, porque a gente tem que apreciar mesmo. É assim mesmo, não tem problema. É porque não é retorno, excelência. Não, nem que não seja, mas não vai falar. Esse tema não cabe sustentação, porque é tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, não há sustentação nesses casos. Doutor Lafayette, pela sua compreensão. Tá certo. Doutor Carlos Tadeu Vaz Moreira. Em versão 18. A democracia faz parte. Antes da democracia daqui do que a do Hamas. Mas, se quiser, a gente adota a do Hamas também. Bom dia. Lembra de quando eu falei que cada nação tem o seu desastre? Tá aí, o desastre do Brasil. Além do desastre político que sempre assolou o país, temos a esquerda e agora, mais recentemente, o judiciário que está proliferando o Brasil. Falando em mais desastre, tem repercutido fortemente nas redes sociais o fumaceiro que tem assolado Manaus e outras cidades do Amazonas. Consequência das fortes queimadas no estado do qual você não tem ouvido a velha imprensa se pronunciar a respeito e, claro, este tipo de notícia você só terá conhecimento através das redes sociais. E eu trago uma matéria muito triste de uma cidadã simples amazonense sofrendo com as queimadas do governo do amor. Assista. Água, Vivi, corre! Se não tiver água, a gente não apaga! A cada segundo, o fogo deixa a terra arrasada. É todinha minha família. É irmão, é irmã, é sobrinho ali do outro lado. Tudinho. Só que tem sido bastante recorrente aqui, esse susto, essa correria. Já tinha acontecido tão perto da sua casa? Não. Essa é a primeira vez que acontece isso aí. Uma vez aconteceu, mas não ficou tanto assim, foi há muito tempo. Até meu pai ainda era vivo, minha mãe, todo mundo correu.
E apagou tudo, né? Mas dessa vez não tem, tinha muita água, agora não tem água, não tem nada exposto, tá tudo seco aí. Se o pior acontecer, a senhora tem para onde ir? E se eu para casa da minha mãe, ali da minha irmã. Mas eu não queria que acontecesse. O pouco que eu tenho, tá tudo aqui dentro dessa casa. Fica difícil até da gente respirar e os olhos se enchem de lágrimas, porque uma situação dessa não tem como a gente se esconder. E a fumaça também atrapalha bastante. A gente vai ficar acompanhando toda essa situação, já tentamos informar o Corpo de Bombeiros, mas ainda não tivemos resposta. Isso é muito triste, e foi o que eu disse. Cada nação tem o seu desastre natural. E o nosso são os nossos políticos e a sua hipocrisia, e mais a imprensa que vendeu a sua alma por dinheiro público e não denuncia devidamente esse atual desgoverno. Por fim, eu trago uma matéria relevante da revista Oeste que denunciou que o desgoverno Lula pediu um empréstimo de $1 bilhão ao Banco dos BRICS, chefiado pela petista Dilma Rousseff, do qual nós pagaremos essa conta em 30 anos. O mais impressionante é que o desgoverno ainda não tem definido a utilização desta verba. Cara, é surreal o Brasil e o governo petista. Assista essa matéria. E a presidente do Banco do BRICS, Dilma Rousseff, liberou um empréstimo de $1 bilhão ao Brasil. O contrato foi assinado hoje com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ambos estavam em Marrakech, no Marrocos, durante reunião do Fundo Monetário Internacional. O Banco do BRICS, ou NBD, é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O empréstimo havia sido solicitado pelo presidente Lula no primeiro semestre deste ano. O empréstimo terá prazo de pagamento de 30 anos, com juros de 1,64% ao ano. A destinação dos valores ainda será definida pelo Ministério da Fazenda. Consta, o Brasil então pegou um empréstimo de $1 bi, aí pouco mais de 5 bilhões de reais, mas ainda não sabe para quê. Não tem destinação. Como é que fica esse empréstimo aí do Banco dos BRICS? O que o Brasil pode fazer com 5 bilhões de reais, hein, Consta? Como é que funciona isso? Pode roubar e muito, né? Se for o histórico do PT aí nos últimos governos, veja, o Brasil está de volta. É o que eles dizem, o amor venceu, o amor talvez pelos terroristas do Hamas, e o Brasil está de volta, ou seja, as maracutaias antigas, os esquemas de desvio de recurso, a mentalidade de que cabe ao Estado se endividar de alguma forma para fazer bombar alguns setores que eles selecionam, os campeões nacionais, isso tudo está de volta e está sobrando. Vamos mandar até para a Argentina também, né? O Banco dos BRICS é que nem coração de mãe, cabe sempre mais um, o próprio Irã. Né? O Lula fez a costura para os ayatollahs que financiam o terrorismo do Hamas também tirarem uma casquinha do Banco do BRICS. Né? Então está tudo em casa. É tudo uma promiscuidade enorme, ligada à pauta anterior que falávamos aqui, né, do caso do Zanin. É exatamente isso. Quer dizer, o único juiz suspeito no Brasil é o Moro, por conta de vazamento ilegal de escuta criminosa. Agora, o Toffoli, que foi advogado do PT, do Dirceu, do Lula, pode julgar o caso do PT, o Zanin pode julgar caso que vem provocado pela própria mulher. É uma promiscuidade a céu aberto. O Brasil voltou, o Brasil está de volta, o amor venceu e tem umas figuras chatas, tipo a gente, assim, aqui no Oeste. Eu faço, inclusive, meu apelo para todo mundo que é chato como a gente, para que assine a Revista Oeste, porque não aceita dinheiro de gente amorosa como o governo, né, que tira, na verdade, o seu dinheiro para dar para os companheiros, e a gente precisa, então, do apoio dos assinantes para manter esse trabalho independente, continuar crescendo e, de maneira muito chata, denunciar esse velho Brasil promíscuo. É simplesmente isso. Cada nação tem o seu desastre. Fica aqui a minha solidariedade à nação de Israel, aos cidadãos do mundo que teve sua vida perdida naquele massacre do dia 7 de outubro e também para os civis inocentes que são refém do Hamas. Mas nós brasileiros estamos fadados ao fracasso por ter uma classe política imunda que nos assola e nos oprime de progredirmos de verdade. O presidente Lula tem carta branca para pôr as contas públicas no prego e esse boleto certamente ficará para nós pagarmos essa conta por muitas décadas. Deixe o seu comentário do que você achou deste assunto e, se Deus quiser, nos encontraremos no próximo vídeo. Um abraço.